Aliás, vou ler a partir do 17, os irmãos possam me acompanhar. E disse assim: chegando, pois, Jesus, achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia, distante de Jerusalém, quase 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta, e a Marta acerca do seu irmão. Ouviu, pois, Marta que Jesus vinha saindo ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus tu dará. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. E disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que viver e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? Disse-lhe ela: sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Vou ler também aqui o 32. Tendo, pois, Marta chegado, onde Jesus estava vendo, lançou-se aos seus pés e disse-lhe: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a ouviu, chorou, e também, chorando os judeus que ele vinha, moveu-se de muito em espírito e perturbou-se. E disse: onde puseste? Disse-lhe o Senhor: vem e vê. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: vede como amava. E alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos do cego, fazer também que não morresse? Jesus, pois, moveu-se outra vez muito a si mesmo, foi ao sepulcro, e era caverna, e tinha pedra posto sobre ela. E disse Jesus: tira a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já de 4 dias. E disse Jesus: não te hei de dito que se crês verás a glória de Deus? Tira, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haver ouvido, e bem sei que sempre me ouve, mas eu disse isso por causa de muitos que estavam ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixa, e o seu rosto envolto num lenço. E disse-lhe: desligai e deixai ir. E muito, pois, dentre os judeus que tinham vindo Maria, que tinha visto o que Jesus fizera, e creram nele. Amém? Os irmãos podem ficar morto. E já tinha 4 dias de morto. Só que no meio do caminho a gente vê, no meio dessa história, a gente observa que Jesus chegou naquele lugar, e logo que chegou, que Maria encontrou ele, Maria acreditava que Jesus era o Filho de Deus. Maria acreditava que Jesus tinha poder. Só que Maria, ela pensava que o milagre que teria que acontecer seria depois da ressurreição, quando houvesse que todos fossem arrebatados, fossem ressurretos, todos estivessem vivos, ia ser ali julgado. Então ela pensava que o milagre seria para mais tarde, bem mais tarde. A palavra diz que no meio dessa caminhada Jesus também encontrou Marta. E Marta disse para Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão também não teria morrido. Marta, ela pensou que o milagre seria para antes, que Jesus precisava estar naquele lugar para que o milagre acontecesse, que seria necessário Jesus estar ali quando ele estava passando na prova, quando ele estava passando para a luta, para que o milagre acontecesse. Mesmo ela acreditando que Jesus era o Filho de Deus. O que a gente vê nessa história é que nem Marta e nem Maria, elas estavam esperando o tempo de Deus. Porque Jesus falou que aquela morte de Lázaro, aquela doença, não seria para a morte. Aquilo não seria para a morte, mas seria para a glória do Senhor. Porque precisava que o nome de Deus fosse glorificado através da sua vida. Precisava que o nome do Senhor fosse glorificado através da ressurreição de Lázaro. Só que não era no tempo nem de Marta, e nem de Maria, e nem dos judeus que ali estavam. Porque a gente vê que muitos estavam falando: mas olha, ele curou os cegos, e ele não poderia impedir que ele morresse?
Muitas vezes a gente não entende o tempo de Deus na nossa vida. Não entende que tem provações que tem que acontecer para que Deus glorifique o nome dele no tempo dele. Às vezes a gente quer tanto uma coisa, e às vezes a gente começa a questionar, Senhor, mas se tu tivesse me ouvido, Senhor, isso não estaria acontecendo. Ah, Senhor, se tu tivesse me ouvido, aquilo não tinha acontecido no passado, mas era necessário que acontecesse para que a gente chegue a algum lugar. Seja necessário acontecer alguma luta para que a gente passe naquela prova e seja um obreiro provado e aprovado por Deus, e assim o nome do Senhor ser glorificado. Porque se Lázaro não tivesse morrido, Jesus não iria até ali para fazer Lázaro ressuscitar. As pessoas que duvidavam, até muitos incrédulos poderiam estar ali, não iam ver o milagre acontecer. E era necessário mesmo aqueles que acreditavam que Jesus era o Filho de Deus entender que para o Senhor há um tempo determinado sobre o céu e sobre a terra, há um tempo determinado para tudo. E Deus tem um tempo dele, o tempo de Deus não é o nosso. O tempo de Deus agir na nossa vida não é o nosso. E cabe a cada um de nós não dar ouvido àquelas vozes que digam, o tempo não é esse. Era para acontecer lá atrás, não vai acontecer lá na frente. A gente tem que saber aguardar o tempo do Senhor. E era preciso que naquele momento, tanto Marta, tanto Maria, como os que estavam ali, visse e cresce no tempo que o Senhor tinha determinado para fazer aquele milagre. No tempo que o Senhor tinha determinado para ressuscitar. Então Deus tem um tempo para ressuscitar sonhos. Deus tem um tempo para ressuscitar projetos. Deus tem um tempo para ressuscitar cura na nossa vida. Deus tem um tempo para ressuscitar os milagres na nossa vida. E não é o nosso tempo. E cabe a cada um de nós, a mim e a você, entender que Deus, Ele é Deus para fazer o milagre acontecer, para fazer a cura chegar, para fazer as portas se abrir, para fazer o mar se abrir para que a gente possa passar. Mas tudo no tempo determinado. Tudo de acordo com o tempo, a vontade e da forma que Ele quer. Amém? Glória a Deus. Eu vou ensinar a Verônica também.